Olá, tudo bom? Meu nome é Ramon Durães, é um prazer estar falando com você hoje. Nosso bate-papo vai ser sobre DevOps. Trabalho nessa área de software há cerca de 20 anos e venho acompanhando todo esse movimento da indústria, né? Então isso faz parte do nosso dia a dia, inclusive na empresa onde eu trabalho, que é a 2PC, e nós trabalhamos ajudando outras empresas a desenvolver software. E é sempre um grande desafio em cada cenário. E hoje eu vou trazer uma visão do DevOps do ponto de vista de como ele impacta na organização, como é que ele impacta no seu projeto. E seria mais ou menos uma dica daquelas que vale R$1 milhão e é uma solução direto da trincheira, tá? São casos onde a gente consegue perceber diretamente no dia a dia do projeto. O DevOps, o processo de implantação do DevOps, ele passa por uma série de desafios. O primeiro desafio que eu digo para você, por incrível que pareça, é aquela sensação de poder, né? Então algumas pessoas impedem um processo automatizado de acontecer com medo de perder o poder. Só que isso ele não compreende que prejudica toda a organização, né? Então, para implantar um processo de DevOps, a gente precisa criar uma cultura em todos da organização e precisa mostrar que se você consegue fazer o seu trabalho mais rápido, você vai conseguir gerar mais valor para o seu negócio. Então esse é um ponto de partida fundamental, é um desafio que a gente encontra na trincheira, convencer as pessoas que estão envolvidas na cadeia de produção, e cadeia de produção para mim é ponta a ponta, não é somente o desenvolvedor, é todos os profissionais que estão envolvidos nesse ciclo, para garantir uma operação contínua e de alta velocidade. E aí, o que acontece quando a gente está implantando o DevOps? É bem interessante, né? Primeiro, o ciclo ele não evolui sem um processo de build, né? E o processo de build já começa a quebrar, porque arquivos que estavam na máquina do desenvolvedor, que não estavam nem checados, por exemplo, no controle de versão, quando você passa no serviço de build, vai quebrar essa versão. Processos de publicação também, que dependiam de arquivos específicos, que alguém fazia, alguém lembrava de fazer. Quando você passa por um processo automatizado, eu preciso ter o controle total dessa operação. Então você consegue administrar que problemas que já existiam antes, alguém resolvia, ou só tinha uma pessoa que resolvia. Então, num processo de implantação de DevOps, ele começa a se tornar um problema e a gente tem que resolver esse problema. E isso eu vivo no dia a dia nos clientes, né? Pode mudar a bandeira do cliente, praticamente a gente sempre encontra problemas parecidos, né? Então, eventualmente tem um arquivo de configuração específico que não está funcionando. Por quê? Porque esse arquivo está na máquina de um desenvolvedor, está numa máquina específica de Ops, ou seja, ele fez um setup específico e esse setup não é de conhecimento geral. Então a gente tem que equilibrar dentro do processo de implantação de DevOps uma base de conhecimento de como é o ciclo de implementação desde o desenvolvimento até o ambiente de produção. E isso reduz muito o seu risco operacional, isso reduz a dependência de somente uma pessoa executar a operação. E aí o que é que a gente mostra também para todo mundo que está envolvido no processo, né? O controle de publicação continua sendo do responsável ou do grupo responsável. Então geralmente a gente faz um grupo responsável pelas aprovações de determinada área. Então no desenvolvimento tem um grupo que é responsável por garantir que aquele sprint de desenvolvimento pode avançar para a área de qualidade. Na área de qualidade, por exemplo, a gente tem as pessoas responsáveis por homologar aquela versão. Depois essa versão é encaminhada para a área usuária no ambiente de homologação, e aí cada cliente muda, cada cliente tem um contexto, mas enfim, aquele grupo de usuário continua sendo o responsável, ele não perdeu o poder, né? Então a gente só está automatizando o processo para garantir o seguinte: se você vive software hoje no mundo real, você sabe que alguém copia um código-fonte qualquer na máquina dele, gera uma versão que não sabe o que é e vai tentar colocar essa versão em produção. E aí depois descobre que essa versão em produção não tem nem código-fonte mais dela. Então a gente tem que acabar com isso. Quando eu crio esse ciclo automatizado, tudo isso está rastreado. O serviço de build, por exemplo, ele aplica um label naquela linha de desenvolvimento para garantir que aquela versão compilada, aquele pacote que envolve também o banco de dados, é importante ressaltar isso para você, todas as alterações do banco de dados precisam ser mapeadas.
tá? Então o Visual Studio gerencia também as alterações do banco de dados, os scripts, para que você consiga promover realmente essa versão. É ilusão você achar que você tem software sendo publicado e sem alterações do banco de dados sendo publicadas em conjunto. Então, no processo de DevOps começa a aparecer esses problemas. Você publica uma versão e essa versão não funciona por causa do banco de dados. Então, a gente começa a resolver essa questão. Por isso, quando a gente vai implantar um DevOps, é importante a gente rastrear todo o ciclo de produção e o cliente observa isso rápido, é interessante. Ele tem um conjunto enorme de gaps, que às vezes ele achava que fazia parte do dia a dia, mas não, são atividades que não estavam rastreadas, que alguém chegava, descia de paraquedas e resolvia, e a gente consegue automatizar isso em um único processo. Por isso que a velocidade de publicação e a segurança, ela multiplica por 100, porque você garante que aquela versão que está em produção, aquele release, é muito importante frisar isso, aquele release que está em produção, passou por uma etapa de aprovações do seu negócio. E você garante que aquela versão que foi aprovada no ambiente de desenvolvimento é aquela versão que foi parar em produção. Porque se ela foi descartada em algum momento, vai ter que vir uma nova versão com todo o processo de liberação. Então você automatiza dessa forma todas as aprovações e o controle, para que você possa saber que um aplicativo que está rodando em produção tem um código-fonte vinculado a ele, foi gerado um baseline e tudo que é necessário para fazer aquela aplicação funcionar já foi pré-validado no serviço de build e em todos os ambientes de aprovação. Cenários complexos são cobertos também dentro desse processo. Então, eu tenho cenários de clientes que têm plantas e empresas em localidades completamente diferentes. Eu chamo até de um pós-DevOps, né? A gente está até, em alguns clientes, a gente desenvolveu um appliance, que é um software que recebe a informação do release, e aí cada ambiente, estou falando de uma empresa de nível global, que você tem unidades diferentes e tem gestores de liberações diferentes em cada continente. Então, a partir de um determinado momento da sua área de software, da sua área de Ops, você fala, essa versão está entregue, e aí essa versão é entregue por um pool, e esse pool, através do nosso appliance, é gerenciado, e aí cada fábrica tem versões diferentes, né? Então ela sabe lá na fábrica que chegou uma nova versão, e aí essa nova versão, o gestor daquela área, lá na ponta, vai fazer a publicação. E você continua trabalhando em novas versões, tá? Então dá para a gente fazer bastante coisa. E o que eu quero colocar na visão de vocês é, todo esse processo precisa ser automatizado, para que você não precise tá parando ninguém, porque colocou uma versão em produção e um banco de dados está incompatível. Colocou uma versão em produção e você, para colocar uma versão em produção, você precisa de um determinado arquivo. Então, falar em DevOps é criar e automatizar mecanismos de colaboração para que a gente consiga realmente ter uma orquestração em todo o seu processo de software. E eu defendo muito uma outra coisa. Para fazer DevOps com resultado, você precisa desenvolver software com qualidade. Quando você faz o software com qualidade, toda essa inteligência, esse know-how de qualidade, que são os testes unitários e uma arquitetura de reuso, isso vai ser propagado para frente e vai acelerar mais ainda o seu ciclo de liberação. Lembra de curtir esse vídeo, participe nos comentários, se inscreva no 2PC Insight, que a gente está sempre trocando ideias sobre a evolução de software. Obrigado pela sua participação e gostou do vídeo? Lembra de curtir. Um forte abraço.